familiares, os catequistas, enfim, queridos irmãos e irmãs todos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de escutar, as leituras que nos foram proclamadas deste 30º domingo do tempo comum. Tanto a primeira leitura como o Evangelho nos fala da oração. Esse tema também nos foi tratado no domingo passado, quando ouvimos a parábola da viúva e do juiz iníquo, mau, que não queria atender aquela viúva, mas ela, ao insistir tanto com aquele juiz, ele acabou atendendo-a. Nos lembrava, portanto, de que a nossa oração deve ser persistente, constante, perseverante, porque Deus nunca nos deixa de atender. E hoje continuamos também o tema da oração. No livro do Eclesiástico, também chamado de Ben Sirac, é um livro chamado de Eclesiástico porque ele era muito usado na igreja. Por isso um livro eclesiástico, isto é, porque é da igreja. E nesse texto, ele nos fala de que a oração do pobre, do oprimido, enfim, de todos daqueles que rezam com fé, com devoção, com confiança em Deus, essa oração atravessa as nuvens e chega até Deus. E no Evangelho, Jesus nos conta a parábola para algumas pessoas, mas pela parábola nós vemos que a parábola é dirigida diretamente aos fariseus. Dois protagonistas dessa parábola: o publicano, cobrador de impostos, considerado pecador, pelos judeus e sobretudo pelos fariseus, porque cobrava impostos a favor do Império Romano. Portanto, era alguém de certo modo que traía um pouco a sua pátria e era considerado pecador público, além certamente de alguns negócios maus, certamente os publicanos faziam, recebiam algum dinheiro ou extorquiam algum dinheiro dos seus clientes, algum favor, e por isso eram considerados pecadores. E do outro lado, o outro protagonista é um fariseu, que é também parte de um grupo que conhecia bem a lei, eram fiéis observantes da lei, na sua letra, e os dois então têm uma atitude completamente diferente um do outro. O fariseu vai à sinagoga, ao templo, para rezar, mas a sua oração é voltada somente para ele. Eu. Ele se esquece de que está rezando a Deus. Se esquece de que a oração é uma relação de filho e pai. Deus é pai, nós somos filhos. Se referia somente a ele. Eu não sou como os demais homens pecadores, adúlteros, ladrões, desonestos. Além de não rezar corretamente, tendo uma atitude orgulhosa, prepotente, ele ainda julga os outros. De certo modo, ele comete quase como que dois pecados, de rezar mal, e além disso de julgar os outros, tentando igualar-se aos outros, mas não igual exatamente, mas se comparando com os outros. E de outro lado está o publicano, aquele pecador público, de joelhos, nem sequer levantava a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, tem de piedade de mim, porque sou pecador. Duas atitudes completamente opostas, queridos irmãos e irmãs, e são aplicadas também a nós, evidentemente. Quando rezamos, nós entramos em contato com Deus numa relação de filho e pai, portanto numa relação de muita confiança em Deus, de muita fé em Deus, e nos relacionamos numa atitude também de muita humildade. Somos criaturas de Deus, somos limitados, não somos todo poderoso, precisamos da ajuda de Deus, da graça de Deus. E o fariseu, o contrário, julgando-se direito perante Deus, pelo fato de observar a lei ao pé da letra. Nós não temos direito perante Deus.
Deus é justo, Deus é misericordioso. Ele nos trata com misericórdia, com bondade. E tudo que fazemos é graça, é dom de Deus. Por isso, não temos que atribuir nada a nós quando nós conseguimos uma graça, um favor de Deus. Quando fazemos alguma coisa boa em benefício do outro, tudo é graça de Deus. Temos é que agradecer e louvar a Deus. Como diz São Paulo, não há nada que nós tenhamos e que não tenhamos recebido de Deus. Por isso Ele toda graça, todo louvor. Então, rezar é colocar-se nessa atitude de um filho diante do Pai, confiante no Pai, necessitado do seu auxílio, da sua ajuda. É como que sentir-se um pouco deprimido, um pouco desanimado, né? Desencorajado. É experimentar a sua condição de pecador diante de Deus, que é santo, como nós cantamos em cada missa: santo, santo, santo. Quem pode dizer se é santo diante de Deus? Todos nós somos pecadores. A Bíblia nos fala que o justo peca 7 vezes por dia. Imagina quem não é justo, né? Quem está tentando ser justo, né? Deve pecar até muito mais, né? Pecadinhos pequenos, mas a gente peca sempre. Então, esses dois protagonistas da parábola de hoje nos ensinam outra atitude. Além da perseverança, da constância, né, na oração, a confiança em Deus, devemos rezar como o publicano. Os dois certamente eram muito honestos. O fariseu devia ser muito honesto, é o que ele fazia. Paga o dízimo, vou ao sábado, guardo o preceito do sábado, do descanso, vou à sinagoga, etc. Como também o publicano devia ser muito honesto. Ele se reconhecia como pecador e era assim considerado, né, pela sociedade daquela época. E confessava diante de Deus: eu sou humilde pecador, tenha piedade de mim. Mas ao fariseu faltava a humildade, faltava ele se julgava com direito a tudo, era uma pessoa prepotente, orgulhosa. Sua oração se referia só a ele, ele não rezava a Deus, ele se dirigia a si: eu não sou como os demais, como as outras pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, portanto eu tenho meus direitos, né, perante Deus. Nós não temos direito perante Deus. Tudo que Ele nos dá é bondade, é misericórdia sua, é favor seu. O passo que o publicano justamente rezava numa atitude de humildade, de alguém que sentia necessidade de Deus, necessidade da sua ajuda. Ele se sentia pequenino diante de Deus, se sentia pecador, indigno até mesmo de estar diante de Deus, mas confiava nele. Era uma oração de confiança, era uma oração de entrega completa a Deus, de dependência completa a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos nós procurar conservar essas atitudes também do publicano, né, em nossas orações. Uma breve palavra sobre o sacramento da crisma. O sacramento da confirmação, ou da crisma, né, ele completa o sacramento do batismo. Vocês foram batizados, tornaram-se membros da igreja, desta comunidade, tornaram-se filhos de Deus, tornaram-se herdeiros do reino dos céus. O batismo nos fez, portanto, filho de Deus. Esse primeiro sacramento que nós recebemos. Depois vocês fizeram a primeira comunhão, alguns farão também pela primeira vez no dia de hoje. E agora a crisma, completando esse ciclo, né? Esta etapa que nós chamamos de iniciação cristã. Começa com o batismo, a Eucaristia e o sacramento da confirmação. Se o batismo os fez filhos de Deus, agora vocês recebem a crisma com os dons do Espírito Santo para tornarem-se apóstolos, missionários no mundo de hoje. Estamos aqui celebrando como que um Pentecostes também, como os apóstolos celebraram o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre eles, em forma de línguas de fogo. Aqui estamos celebrando também um Pentecostes. O Espírito Santo vai vir sobre vocês com seus dons, 7 dons. E para que isto? Justamente para fortalecer aquelas 3 virtudes que vocês receberam no batismo, como nós rezamos na oração da coleta, logo no início da missa, se vocês se lembram. Fortalecer em nós a fé, a esperança e a caridade. Essas 3 virtudes são básicas na vida cristã.
é o fundamento da vida cristã, o tripé da vida cristã. Não existe cristão católico sem fé, sem caridade, sem amor, sem esperança. Estamos no ano jubilar, o ano da esperança, peregrinos da esperança. E o Espírito Santo, com seus dons, vem fortalecer essas três virtudes teologais, como nós chamamos, né? Porque tem como objeto o próprio Deus. De tal modo que agora vocês vão ser fortalecidos dessas três virtudes, além também de fortalecê-los nas outras quatro virtudes, que nós chamamos de virtudes cardeais ou humanas, mas que dependemos também da graça de Deus para vivê-las. A prudência, tão importante, a justiça, a fortaleza, a temperança. Precisamos desses três dons, das três virtudes e dessas outras virtudes também. Tão importante na nossa vida. É o Espírito Santo que vai trabalhando em nós, que vai nos configurando cada vez mais a Jesus Cristo, para que nos tornemos filhos e filhas de Deus, nosso Pai. Assim como Jesus é o Filho por natureza, aquele que realizou a vontade do Pai, cumpriu a missão que o Pai lhe confiou, deu a sua vida por nós. Assim nós também, através do batismo, devemos ir nos conformando como que é Jesus Cristo, nos tornando semelhante a Ele, nos tornando irmãos uns dos outros, no sentido realmente como somos de fato, filhos e filhas de Deus, nosso Pai. E agora nos fortalecendo também nas quatro virtudes: a temperança, o controle sobre si mesmo, a prudência, saber pensar, refletir ao agir, não tomar decisão nenhuma apressada, mas pelo contrário, ponderar, julgar, pedir a luz do Espírito Santo, a temperança também, depois a fortaleza. Nesse mundo de hoje, né, precisamos tanto dessa virtude da fortaleza, no mundo que nós estamos vivendo, com tantas propostas, com tantas filosofias, digamos assim, de vida, e quando Jesus é aquele que deve nos guiar na vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então precisamos ser fortes, e é o Espírito Santo que nos ajuda a fortalecer esta virtude da fortaleza, a vivê-la no mundo de hoje, para poder darmos testemunho melhor da nossa fé. No mundo de hoje é tão difícil o testemunho que se dá, sobretudo pelo exemplo, pela vida, pelas nossas atitudes, não tanto pelas palavras. E nós só podemos dar testemunho perante pessoas que nos conhecem. Eu não posso dar testemunho para um que vive lá no Japão, né? Ele não me vê. Como é que testemunho é esse? Só dou testemunho para aqueles que me veem, para aqueles que eu conheço, para aqueles com quem eu convivo. E qual é o testemunho? São as atitudes, o comportamento, a nossa adequação na nossa vida ao Evangelho. Então nós podemos atuar, agir, transformando esse mundo num mundo melhor, na família, no trabalho, na vida social, no colégio, em qualquer parte. Vocês são cristãos, estão marcados com esse sinal agora do crisma, assinalados com o óleo do crisma, que os fortalece justamente com o Espírito Santo para dar testemunho da sua fé, do seu Evangelho em Jesus Cristo. E também, como eu dizia, não se afastar da comunidade. O cristianismo é uma religião que nos integra numa comunidade, nos integra numa família. Não é a religião da separação, do distanciamento. Pelo contrário, Jesus começou com 12, esses 12 se multiplicaram depois, formaram-se as primeiras comunidades. Nós somos sucessores, né, daquelas primeiras comunidades que se reuniam em casa de família, mas que foi crescendo, foi necessitando de um templo, de uma igreja, como hoje também. Então nós precisamos da comunidade, também de viver a nossa fé pessoalmente, como testemunho também nosso é pessoal, mas também podemos dar um testemunho comunitário. Isso é quando nós nos reunimos para a celebração da Eucaristia, nós estamos testemunhando juntos a nossa fé. Estamos sentindo acompanhados por outras pessoas que participam da mesma fé que nós. Nos sentimos estimulados por aqueles que professam a mesma fé. Viver a fé isoladamente, sozinho, é um perigo. A gente pode ir se esfriando na fé. A fé é como essa plantinha que a gente rega a cada dia, põe um pouquinho de água para que ela possa crescer. Se nós esquecermos a oração, a vida em comunidade, então essa fé vai diminuindo e podemos correr o risco até de perder a fé. Quando a pessoa percebe, ela está distante da comunidade, está distante da igreja, está distante de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, fica essa mensagem.
para vocês permaneçam na vida da comunidade, participem na comunidade, assumam uma pastoral, um ministério da comunidade, além de alimentar a sua vida, né, também pessoal, familiar, né, com oração, com a meditação da palavra de Deus. Eu quero cumprimentá-los, portanto, por terem se preparados para receber esse sacramento nesse dia de hoje, neste domingo, 30º domingo do tempo comum. Quero felicitar também seus pais, seus familiares que os acompanharam, os apoiaram. Felicitar seus catequistas de um modo muito especial, porque eles, hoje, o catequista é um ministério reconhecido oficialmente pela Igreja, tão importante na comunidade, aquele que entrega parte da sua vida para poder educar as crianças, os jovens, os adultos na fé, para que possam conhecer mais Jesus Cristo, conhecer a Jesus Cristo para poder amá-lo, para poder imitá-lo, para poder testemunhá-lo na vida. Então, meus parabéns aos catequistas pelo trabalho que fizeram junto a vocês. E meus parabéns também aos seus padrinhos e madrinhas que os acompanham nesta celebração, que vocês escolheram livremente e que também adquirem com vocês um vínculo espiritual, e se comprometem também como padrinhos e madrinhas de dar testemunho, primeiramente eles, né, de sua fé, para que vocês possam ver neles também um exemplo, um estímulo a crescer na fé, a viver na comunidade. Portanto, meus parabéns a toda a comunidade, parabéns ao Padre Norbey por estar à frente dessa comunidade, animando a comunidade, acompanhando, né, cada um no seu ministério, no seu serviço, e exercendo o seu papel de pastor, de anunciador da palavra de Deus, de aquele que administra os sacramentos, santifica as pessoas, é aquele que coloca a sua vida a serviço da comunidade, como Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Parabéns a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.